E se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil oferecendo descontos e benefícios além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Oito horas 11 minutos, em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, né, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, fica lá disponível, Spotify, Deezer, SoundCloud, seja qual for o aplicativo, você vai achar lá o programa Folha no Ar, e também mais tarde tem reprise na Plena TV. Voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje na bancada com o diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, jornalista Luísio Abreu Barbosa, e com o repórter de política, jornalista Everton Luna, do Jornal Folha da Manhã. Estamos conversando com a Rosana Rodrigues, professora, reitora da nossa UENF. Falamos aqui sobre vários temas, o aniversário dos 33 anos da universidade, a escola de cinema, a escola técnica agrícola Antônio Sarlo. E tem duas mensagens aqui, Rosana, para você. Uma está no meu celular aqui no privado, vem do Roberto, ele é de São Fidélis. Bom dia, que beleza de entrevista. São assuntos que muito agradam ao nosso conhecimento. Já passei dos 60 e ainda tenho filho na casa dos 18 e acredito que o nosso país só se desenvolverá através da educação. Roberto Oliveira, São Fidélis. Obrigado, Roberto. E o Henrique da Hora também deixou uma mensagem aqui, Rosana. É comum universidades terem seus colégios de aplicação, como a UFV, né, o UERJ e o FRJ. Esse marco do Colégio Agrícola é algo que a universidade aguarda há mais de uma década. Parabéns pela conquista. A UENF já era uma referência internacional, mas aumenta muito o seu prestígio local a partir da professora Rosana. Fica à vontade, Rosana, para responder, para falar sobre os comentários. E, por gentileza, você começou a falar sobre o anuário, né, que foi finalmente lançado. Queria que você concluísse também para abrir esse bloco, por favor, Rosana. Obrigada, Cláudio. Olha, primeiro, Roberto, você está corretíssimo. Um país que não investe em educação, que não tem escolas, universidades e tal, ele não tem soberania. Então, isso é muito importante, a gente continuar batalhando por mais investimentos na educação de qualidade, com seriedade. Isso é muito importante e a gente espera poder continuar oferecendo enquanto universidade pública e agora com o nosso colégio de aplicação, linkando aí com o da Hora. Henrique da Hora, um abraço para você, um abraço também para o Roberto. Sim, diversas universidades brasileiras possuem os seus colégios de aplicação, a UF também tem, a UERJ, a UFRJ, a Federal de Viçosa, enfim, existem várias universidades que têm o seu colégio de aplicação, inclusive o melhor escola pública do Brasil é um colégio de aplicação. Tá? Então, assim, nós temos uma expectativa muito grande de podermos oferecer uma educação de altíssimo nível para os nossos estudantes do ensino básico. Então, Roberto, a nossa expectativa é que a gente tenha muitos estudantes, inclusive de outros municípios, né, participando aí do nosso colégio de aplicação. Nós decidimos o colégio universitário de aplicação da UENF, porque nós entendemos como é importante ter a palavra universitário. Por exemplo, a UF também, eles fazem
O short name, a abreviação, como Colune, Colégio Universitário, Viçosa também. Algumas outras universidades chamam de CAP, Colégio de Aplicação. Tá? Então, a gente está propondo esse nome justamente para mostrar que ele tem o seu vínculo, né, ele é da universidade. Então, para a gente isso também é muito importante. Tá? E falar do anuário, rapidamente, o que é o anuário? Né? O anuário, ele é um relatório, como o nome está dizendo, anual, onde a gente tem todos os nossos dados. Quantos alunos temos, quantos professores temos, dados de orçamento, dados de convênios. Então, isso dá uma satisfação também para a comunidade do que nós estamos fazendo, dos investimentos que fazemos. Então, para além da gente também poder utilizar esses dados como base, né, para projeções futuras, planejamentos futuros, isso é uma prestação de contas para a sociedade. Então, assim, como estamos investindo nossos recursos, como que isso está se traduzindo em pesquisa, em extensão, quantos profissionais nós formamos por ano em cada uma das modalidades, das profissões. Então, isso é uma forma que a gente tem também de aumentar o nosso diálogo com a sociedade e darmos aí transparência para as nossas ações. Então, eu quero agradecer ao professor Hamilton e ao Paulo também, né, eles lideraram esse processo, nós lançamos esse desafio aí para o pessoal e eles aceitaram prontamente, e também a coordenação geral aí do nosso vice-reitor, professor Fábio Olivares, né, como eu já disse aí, o Cláudio, um pesquisador brilhante, um dos mais citados na sua área no mundo, e nós temos o privilégio de trabalharmos com ele e de termos o Fábio aqui nos nossos quadros. Um abraço, Fábio. Nogueira? Vamos lá então, Aloysio. Voltar agora, Rosana, para a gente emendar esse bloco aí com o último bloco e falar de eleições 2026. Pegar aí suas impressões, pegar as suas projeções também. Eu peço a você, Aloysio, então, para fazer a gentileza de abrir esse bloco. Você que eu sempre falo aqui que você é o poeta dos números, numa brincadeira, mas de fato você conhece muito. Aliás, nas projeções das eleições de 2024, você conseguiu acertar 10, pelo menos, das projeções que você fez, inclusive para a região dos lagos, aqui para a nossa região norte e também para a região noroeste, com destaque de você acertar também o percentual de votos, tanto aqui de Campos, tanto do Vladimir, da Madeleine e também do Jefferson Manhães, ex-reitor do IFE. Então, por isso que eu faço essa alusão da poesia com os números que você traz muito bem para a gente. Por favor. Poesia também tem muito número, né? Depois do verso livre passou a ter menos, mas poesia, até o Alto Ítimo tinha rima métrica, então tinha muito de número também. Mas, enfim, isso é outro assunto. É um assunto para a cultura que a gente voltou no primeiro bloco. Rosana, uma eleição ao governador, né, a gente está num período conturbado, mais um período conturbado em um vácuo do poder, assim. Não um vácuo porque o Couto, o Ricardo Couto está à frente, mas, assim, mais um governador que, para não ser afastado, né, renunciou à véspera de condenação no TSE. Já tivemos vários governadores presos, somos o estado recorde em todas as unidades da federação, infelizmente, a ter ex-governadores presos, né? Então, a eleição, o Rio, infelizmente, a política estadual, ela tem rimado muito com polícia, né? E temos Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Alerj, campista, preso, está transferido para o presidente federal, Thiago Rangel, deputado estadual de Campos, preso também. Sem nenhum juízo de valor, né? Todo mundo é inocente, tem que se provar o contrário.
Mas é uma eleição que ela traz essa instabilidade por trás, né? E temos um pleito que, desde as pesquisas do ano passado, você tem um favorito. Ele não mudou. Eduardo Paes, prefeito 4 vezes do Rio de Janeiro, né, cuja capacidade como gestor é sempre lembrada, né? As coisas que fez no Rio, né? E de fato quem vai ao Rio antes e depois percebe como é que mudou, né? E algumas vezes para melhor. Mas temos 3 pesquisas, não temos pesquisa muito recente, temos 3 pesquisas ali do final de julho, né? Logicamente estou falando de institutos de credibilidade, né? Não vou falar instituto que não segue o IDEB, não segue o IBGE, eu nem considero, né? O que altera as margens percentuais da população, né? Para beneficiar A, B ou C. A Paraná Pesquisas, que foi divulgada no dia 31 do mês passado, colocou Eduardo Paes estimulada, né? Com a apresentação do nome dos candidatos. Eduardo Paes, primeiro turno, 48,6%, Douglas Ruas, 11,1%, e Antônio Garotinho, 11 pontos. Empate quase numérico ali na segunda colocação, né, entre Douglas Ruas e Antônio Garotinho, empate técnico quase numérico, 0,1, né? Mas uma vantagem de Paes de 37,6 pontos, percentuais de vantagem sobre Ruas, e 37,5 sobre Garotinho. Real Time Big Data, 2 dias antes, né, dia 28 do mês passado, colocou Eduardo Paes com 37 pontos, 37%, perdão, na estimulada do primeiro turno, Douglas Ruas 16, Garotinho 12. De novo, empate técnico entre Douglas Ruas e Garotinho, e Paes tem uma vantagem de 21 pontos percentuais sobre Ruas e de 25 para Garotinho. Por fim, no dia anterior, a Quest, né, o Quest, que é um instituto muito, muito conceituado, esteve entre os 4 que mais acertaram o segundo turno presidencial de 22, tem feito uma parceria grande com a Globo News, né, com a Rede Globo, e deu, no cenário estimulado, né, Eduardo Paes 38, Garotinho 10, Douglas Ruas 10. Ou seja, 28 pontos de vantagem de Eduardo Paes sobre Garotinho, sobre Douglas Ruas. É uma vantagem que varia entre 20, passa por 20 na Quest, 21, 25 na Real Time Big Data, e na Paraná alcança 37,6 e 37,5. Como é que você vê a eleição a partir desses números? Bom, então vamos lá, né? Bom, eu queria, para tornar o clima leve, né? Porque é uma eleição no Rio de Janeiro, quem nunca escutou a frase que o Rio de Janeiro não é para amadores, né? Então, assim, na academia nós temos também uma piada, sabe? Assim, né? Que diz que a estatística é a arte de você torturar os números até que eles digam o que você quer concluir. Então, isso é uma piada, é claro que, enfim, não é sério isso, a estatística ela é fundamental. Eu acabei de falar do anuário, o anuário é um levantamento de dados estatísticos e tudo mais, então, eu que estou na área da ciência também, tem que ter validação estatística, enfim, mas é só para essa piada, né? Então, o que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, e a gente tem conversado muito sobre isso, especialmente com o economista Mauro Osório, que é um professor da UFRJ, que estuda marcos de poder no estado do Rio há muitos anos, e tem livros lançados sobre esse tema. Aliás, até um nome interessante de ser entrevistado aqui nessa bancada. Ele esteve conosco semana passada, e nós temos discutido bastante a situação do Rio de Janeiro, porque, por óbvio, isso é um assunto de interesse, mas para quem está na gestão de uma instituição estadual, isso se reveste de um cenário muito peculiar, né? Então, nós passamos, eu estou há sei lá, 3 anos,
praticamente à frente da reitoria, e nós tivemos outros governos, além do governo do governador que saiu, e a dificuldade de relacionamento é muito grande. Então, assim, alguns elegem a educação como a sua pauta central para a eleição, mas, na prática, o que se faz é realmente tentar sucatear todas as instituições ligadas à educação. Então, para falar dessa eleição no estado do Rio de Janeiro, a gente precisa lembrar essa situação desses marcos de poder. Então, se a gente lembra dos outros governadores eleitos, vamos lembrar que o último governador, que foi vice do outro, na última eleição ele foi eleito em primeiro turno com mais de 60% dos votos. Tá? Da mesma forma que o Sérgio Cabral foi reeleito também com mais de 60% dos votos no primeiro turno, e nós vimos onde essas histórias terminaram. Né? Então, eleição no estado do Rio de Janeiro é uma situação muito difícil de você analisar, porque apesar desses números que a Luísa colocou agora, e eu anotei aqui, o primeiro colocado numa pesquisa com mais de 48%, com outro dado 37%, com outro 38%. Então, assim, poderia dar uma dimensão de que a eleição já está ganha, mas nós temos uma experiência em 2018, que os números também indicaram uma coisa, tá? E para surpresa de todos, quando as urnas foram abertas, o resultado foi completamente diferente daquilo que as pesquisas todas indicavam. Então, foi um fenômeno aquilo, e aí isso resultou em várias explicações, mas pesquisa é uma fotografia, tá? E a eleição mesmo é um filme, né? Então, assim, a gente só vai ter certeza do resultado quando as urnas forem abertas. Então, dentro desse cenário, fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão, e ainda falta bastante tempo para a eleição. As coisas, na véspera da eleição, mudam bastante, e eu volto a falar sobre o cenário de 2018. Acreditava-se firmemente, com base nos resultados da pesquisa, que um resultado era certo, mas não foi isso que as urnas revelaram, né? Então, a gente tem uma expectativa hoje, né, de que o primeiro nome nas pesquisas ele vá ser eleito. Não se sabe se em primeiro ou segundo turno, mas isso daí tudo pode mudar na véspera da eleição. Então, são muitas variáveis. A gente tem acompanhado aí as ações do governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, a quem coube a responsabilidade de governar esse estado depois das prisões, né, depois da renúncia, prisões. Então, ele tem uma preocupação muito grande, porque ele não foi um governador eleito, ele é um governador que não teve nenhum voto, não é? Por outro lado, ele tem feito um trabalho que a população do estado do Rio reconhece como muito necessário e muito eficiente. Então, ao descobrir, né, ao revelar também e tomar as providências cabíveis no caso de uma série de funcionários que não trabalham, ele foi atrás de cada centavo de transações feitas de forma nebulosa. Então, há um clamor, inclusive, para que ele se candidate, né, uma coisa que seria algo, enfim, né, mas o que temos visto aí nessa corrida de fato, a experiência do ex-prefeito do Rio sendo colocada como um grande trunfo nesse momento. E entendo também, não sei se vocês já foram entrevistados, né, por essas
por essas agências, né, que fazem os levantamentos. Eu já fui entrevistada várias vezes, e é curioso como que a entrevista ela é feita, né? Ela tem 2 momentos, e num momento a pessoa do outro lado diz para você uma série de nomes, e são muitos nomes. E por mais conectado que você esteja, você ouve nomes ali naquele momento pela primeira vez, sabe? Então eu fico imaginando uma pessoa que não tem um vínculo muito grande, que não acompanha como é que faz essas respostas, né? Não, de modo algum eu estou duvidando da metodologia, não é isso. Mas às vezes você vê o crescimento de alguns nomes em pesquisas e você fala, mas essa pessoa surgiu agora, surgiu ontem, ele foi colocado ontem no processo, e aí aparece lá, às vezes com 1%, mas a maioria das pessoas nem ouviu falar nessa pessoa. Então é muito interessante, a metodologia, né, que é utilizada por esses institutos de pesquisa, né? Então, Aloysio, eu acho que ainda não dá para cravar o que vai acontecer nas eleições do Rio de Janeiro. Tudo indica, né, que nós teremos um governador, tá, que tem uma larga experiência na administração pública ao administrar a Prefeitura do Rio. Mas, volto a dizer, eu não cravaria isso como certo, porque já tivemos experiências no passado em que esses números foram por terra na última semana da eleição, aliás, faltando 2 dias para a eleição acontecer. Então, é um cenário complexo, e a eleição no Rio, ela tem uma dinâmica muito própria. Eu acho que isso mostra muito a insatisfação do eleitor, né? Então, acho que isso reflete muito a insatisfação dos eleitores. Então, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se esses números, de fato, se consolidam, né? Eu sei que tu quer fazer a pergunta sobre o Senado, mas só para colocar algumas coisas. Então, esse primeiro-ministro britânico, Benjamin Disraeli, na época do auge do Império Britânico, da Rainha Vitória, que dizia a seguinte frase, né? O primeiro foi atribuído a ele a seguinte frase: existem 3 tipos de mentiras. Mentiras deslavadas e estatísticas. Essa frase foi atribuída a ele por Mark Twain, um grande escritor, né, na sua autobiografia. Embora você não tenha nenhum registro disso no discurso de Disraeli no parlamento britânico. Agora, como que acompanha pesquisas há algum tempo, 2018, assim como a eleição de Trump em 2016 e do Brexit em 2016, e não estão, por acaso, no mesmo espaço de tempo, são eleições totalmente atípicas. Porque entrou a velocidade da rede social que as pesquisas realmente não conseguiram alcançar. Não conseguiram alcançar. Disparo em rede social em massa, que foi um pouco coibido. O que houve com o Itzel, e não foi 48 horas não, foi de quinta a domingo. Foi disparo de rede social de pastores neopentecostais para votar em Witzel. A gente sabe que o eleitorado evangélico neopentecostal é grande, né? Que alteraram aquela eleição. Só que também, a partir da experiência na Índia, onde isso aconteceu também, que é a maior democracia do mundo, a meta limitou, justamente por conta disso, o envio para 5. Você só pode mandar qualquer mensagem de WhatsApp agora para 5. Em 2018, você podia mandar para todo mundo cadastrado no seu celular. Isso mudou para a experiência da Índia, né? A meta mudou. Para não perder o mercado da Índia, a meta teve que mudar. E Ricardo Couto está fazendo um trabalho de saneamento, sim. É verdade. Fazendo serviço sujo para o próximo governador que assumir. Está tirando várias um cabidário de emprego da Alerj, né? No entanto, é bom lembrar que Ricardo Couto, enquanto presidente do TJ, na gestão anterior, dobrou o gasto com o Manduricalho no TJRJ. Então, uma coisa, outra coisa, como diria o sábio filósofo. E questionar a pesquisa, assim, pesquisa errou ali em 2016 com Trump, presidente, Brexit na Grã-Bretanha,
E o Witzel pegou ali só o comecinho de Witzel, né, no primeiro turno. A Datafolha pegou um pouco. Mas é bom lembrar também que em 2018 os lulopetistas questionavam as pesquisas que davam o Bolsonaro na frente e foram chorar na cama com o resultado da urna. Em 2022, inverteu. Os bolsonaristas questionavam as pesquisas que davam a vitória de Lula e foram chorar no quente da cama com o resultado da urna. Dito isso, Everton, Senado. Dito isso, Luiz, peixe, peixe, boi é boi. Peixe, boi é outra coisa. Boa, boa. Ou como diria Guardiola, se minha avó tivesse roda, ela seria um cara. Mas falando sério, Perdão, Ancelotti. No Senado, Rosana, a gente já tem um quadro que agora teve a adição do Carlos Jordi, do PL, então as pesquisas ainda não capturaram as intenções de voto dele, mas o que a gente já tem posto é que nas últimas 3 pesquisas, Quest, Real Time Big Data e Paraná Pesquisas, uma liderança alternada, né, entre Crivella e Benedita, com Pedro Paulo, Carlos Portinho, Márcio Canella, que aparece nas pesquisas, mas também já se retirou da disputa. Como que a senhora enxerga essa alternância e o que a senhora projeta para as urnas de outubro, para o Senado? Então, de novo, né, a pesquisa, nesse momento, a gente está há 44 dias, né, das eleições, então ela ainda é uma fotografia, tá? Então você vê, tem gente entrando, tem gente saindo, então assim, a gente vai ver esse troca, né, essa troca de posições, uma hora alguém está um pouquinho acima, outra hora um pouquinho abaixo, então eu acho que é muito importante a gente colocar a questão das propostas também, né? Quais são as propostas desses candidatos, e entendo que a campanha está começando agora para valer, né? Agora a campanha começou, agora o pessoal vai ter tempo de TV, então assim, embora o Aloysio tenha toda a razão, as redes sociais, elas desempenham um papel cada vez mais importante nas eleições, né? Então, inclusive os grupos de WhatsApp, né, que fazem que vão circulando as matérias, as notícias e tal. Então, eu entendo que talvez nesse momento os que aparecem aí em primeiro para o Senado, porque o Senado ele tem uma coisa um pouco mais cristalizada do que o próprio governador. Ah, eu entendo que porque o número de candidatos, as pessoas já conhecem muito bem esses candidatos, né? Então, assim, ao contrário do que acontece às vezes para governador. Então, assim, quantas pessoas conhecem bem, por exemplo, o Douglas Ruas, quantos eleitores conhecem bem o Douglas Ruas, né? Então, no caso do Senado, todo mundo conhece bem a Benedita, né? E todo mundo conhece bem Marcelo Crivella, o Carlos Jordi, eu já diria que para a média da população já não conhece tanto, da mesma forma que o Márcio, né, que já se retirou da disputa. O próprio Pedro Paulo, eu tenho dúvidas se ele tem essa entrada tão grande assim entre os eleitores, mas, novamente, é um período inicial de campanha, a gente tem visto agora que eles estão começando a ir para as ruas, distribuir seus materiais e o tempo de TV, e agora sim pode circular propaganda. Então, eu também, para cravar qualquer nome, eu acho que a gente teria que esperar um pouquinho mais. Eu concordo com a Luísa, a pesquisa ela é importantíssima, ela é fundamental, a gente faz essas piadas, mas isso a gente tem que acompanhar, de fato, esse trabalho, tá? Mas eu acho que ainda é cedo para a gente cravar, inclusive o Senado, porque se você olhar, a diferença não é muito grande, eles se alternam, ora um está em primeiro, ora o outro está em primeiro, então eles ficam ali naquela alternância.
Tudo indica, né, que Benedita e Crivella devem ser os eleitos, mas eu acho que a gente, mais para frente, quando a gente tiver novas pesquisas, faltando um pouquinho menos de tempo, a gente vai ter condição de fazer uma análise um pouco mais segura, tá? Agora é uma coisa muito especulativa, tá? Eu diria para você isso, não cravaria ninguém como eleito nesse momento. A gente ainda está a 40 e poucos dias da eleição, muita coisa pode mudar, né? Não, é aquela coisa, pesquisa é retrato do presente de um movimento que os DN à urna, né? Pesquisa não serve para adivinhar o resultado da eleição. Pesquisa serve para saber como é que estão as tendências, né? Isso. Elas podem mudar, N motivos, N variáveis, né? Tem sempre, como a gente lembra aqui no programa, tem sempre o avião do Eduardo Campos, né? Que infelizmente caiu em 2014 e colocou sua vice Marina em primeiro lugar nas pesquisas, né? A presidente, fatalmente, se aquela campanha fosse curta como a de hoje, Marina talvez fosse presidente e não Dilma. E Marina acabou nem indo para o segundo turno, né? Mas a campanha era mais longa também, né? Uhum. Sim, enfim, era maior. Era bem maior. Dava tempo de ter uma onda, uma contra-onda, né? Agora isso fica mais difícil, ficou mais curto. Mas vamos lá, eu ia perguntar sobre a situação jurídica de Garotinho, mas são 8h42, e acho que se eu entrar por aí, a gente não vai falar da cereja do bolo que eleição presidente, né? Qualquer ano que tenha ela é a cereja do bolo. E, assim, você tem as pesquisas mais atuais, né? São a Nexo, que saiu segunda-feira, a Quest de sexta-feira, e na terça-feira da semana passada, a MDA. A MDA tem a particularidade de ter sido o instituto que mais acertou primeiro e segundo turno de 2022, presidente. Alguns institutos, como Quest, Datafolha e Paraná, acertaram muito o segundo turno, mas erraram muito o primeiro. Acertaram dentro da margem de erro o segundo e erraram além da margem de erro o primeiro. E a MDA variou 10º do que projetou na véspera da eleição para o resultado. 10º. Tanto no primeiro quanto no segundo. Então, a MDA, quando tem o par e óleo. A MDA foi que deu a maior vantagem a Lula no primeiro turno, né? Vantagem essa que chega a colocar a existência do segundo turno sob a questão de um ponto, né? No entanto, essa diferença não se repete nas demais pesquisas, não se repetiu nas pesquisas anteriores. A Quest, por exemplo, a Anex faz agora pesquisas semanais, né? Toda semana, na certa final. E não se repetiu nas pesquisas seguintes, né? A Nexus e a Quest deram um cenário muito parecido, inclusive em termos matemáticos, né? Variando o número, mas a mesma diferença. Quer dizer, um segundo turno claramente projetado, né? Claramente projetado, e nesse segundo turno, na Quest, Lula 43-40 para Flávio, o segundo turno para Flávio, e na Nex 47-44, quer dizer, a diferença é mesmo, 3 pontos, na margem de erro, 2 pontos para mais e para menos, é um empate técnico, né? Enfim, e é uma eleição em que os dois variam aí, Lula varia entre 35 e 40, Flávio varia entre 30, na casa de 30. Os demais candidatos, não tem ninguém que chegue perto dos 2 dígitos. 6, 5, 3. Quer dizer, por mais que a eleição seja uma coisa viva, você está certa, se altera, mas pensar que você é capaz de tirar 30 pontos num país do tamanho do Brasil, em 30 dias, seria o raio X de novo. E é muito difícil um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né? E pelos motivos que a gente colocou aqui, né? Velocidade de rede social mais acompanhada, parece inevitável a polarização, né? E tudo indica uma eleição de novo apertada como foi em 2022. Como é que você projeta, Rosana? Eu acho que você falou uma palavra-chave aí que esses dados mostram claramente, né? O país hoje é um país
polarizado, né? E o que é um fenômeno que vem crescendo, mas que parece, para mim, pelo menos, que atingiu um determinado platô, porque a gente teve eleições passadas em que havia direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extremos e tal. Então, assim, eram muitos candidatos e não havia essa polarização. Hoje, claramente, o que as pesquisas estão mostrando é que é praticamente como se só existissem 2 partidos, né? E aí a gente pode falar o seguinte, Aloysio, de teto e piso, né? Então, assim, em que momento essas pesquisas vão mostrar um platô de cada candidato, em que momento ele não baixa mais daquele valor, né? Então, eu penso assim, né, dentro do meu olhar, os indecisos hoje, né, quem se coloca lá como indeciso, eles vão ter um papel fundamental nessa eleição, porque existem aqueles votantes, os eleitores, que já têm o seu voto cristalizado, não adianta aparecer nenhum fato novo, já tomou a decisão dele, aquilo já está cristalizado. Agora, existe uma parcela da população que ainda flutua, eles estão indecisos, são um tanto quanto independentes, e vão analisar esse período, vão usar esse período de campanha aí para fazer a sua análise. Uma outra coisa é a questão também do índice de rejeição. Então, isso também vai ter um papel muito importante, eu acredito, né, na decisão lá do voto, né? Então, esses números, né, que mostram essa flutuação aí de 1%, 2% e tal, isso aponta para essa polarização. Então, é difícil fazer a previsão de um resultado final, até porque, como você disse, deve ser algo também muito apertado esse ano, como aconteceu nas 2 últimas eleições, né? Então, eu entendo que a gente precisa ter uma análise de cenário constante, frequente, para acompanhar, agora que a campanha de fato começou, como é que isso vai se desdobrar ao longo dessas poucas semanas aí que a gente tem, para que os candidatos possam atingir esse eleitor indeciso, né, que vai ter um papel fundamental aí nessas eleições, né? Então, olhando de uma forma global, eu entendo que nessas próximas semanas a gente precisa acompanhar esses números e analisar tanto o teto de cada um, né, quanto o piso, não vai mais baixo do que aquilo e também não cresce mais do que aquilo. E essa pequena diferença aí que vai ter de margem de erro, que é isso que está aparecendo nessas pesquisas iniciais, que têm sido feitas, né, antes do início da campanha. Então, agora sim, a campanha está na rua, e aí a gente precisa analisar esses dados, esse cenário, com um pouco mais de cuidado. Mas, no geral, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Cristalizadas algumas posições, platôs talvez já atingidos, e essa diferença pequena de um para o outro, que dentro da margem de erro aponta para um segundo turno e um resultado depois bem apertado, né? É só para lembrar que o segundo turno de 2022 foi o segundo turno mais apertado desde que o segundo turno foi instituído no Brasil a partir da eleição presidencial de 89, com a Constituição de 88. Que se valesse para a eleição para prefeito de Campos de 88, há quem diga que Garotinho não teria sido eleito e José Barbosa e Rockefeller teriam se unido. Mas, como diria agora, de novo, Ancelotti, se a avó tivesse roda, ela seria um carro. Mas a eleição a presidente mais apertada que a gente já teve, segundo turno, foi a eleição passada, 22, 1,8 ponto de diferença de Lula para Bolsonaro. No entanto, a de 2018 foi um vareio. Bolsonaro teve quase 11 pontos percentuais a mais do que Haddad. Foi um massacre. Em termos, mais 10 pontos de diferença no segundo turno não é apertado, é bem folgado, né? Mas eles, desde que Flávio é lançado pelo pai em dezembro,
ele cresce rapidamente. Vou fazer um revival aí nas pesquisas. Ele cresce rapidamente. Ele parece... E a pergunta, qual é o teto de Flávio? Qual é o teto de Flávio? Ele parece bater nesse teto no final de abril, antes da revelação da conversa com o Morcaro. Em maio, ele bate, no final de abril, ele bate o teto e chega ali em algumas pesquisas a superar Lula no segundo turno, né? Não no primeiro, mas no segundo, e ele recua depois dali, né? Agora, segundo as pesquisas, sobretudo a Quest, que fala isso que você disse, ele parece estar recuperando parte do voto que ele perdeu, sobretudo desse eleitor que a Quest chama de independente, que não é nem de esquerda nem de direita, né? Mas, assim, eles estão patinando entre teto e de 40 e piso de 30, pelo menos desde fevereiro desse ano, né? Você acha que isso pode mudar daqui até a urna? Olha, o que a gente tem que olhar também é a taxa de rejeição. Então, todas as vezes que sai uma notícia... Empate técnico. Então, pois é, mas toda vez que sai uma notícia desfavorável, um sobe um pouco mais e o outro desce um pouco mais. Depois o pessoal esquece e aí vai para o empate técnico de novo. Então, assim, o que vai ser divulgado ainda, o que a gente ainda vai descobrir, enfim, Aloysio, são muitas variáveis e, assim, né, a campanha está só começando, né, então, acho que a gente vai ter números, talvez, mais consistentes um pouquinho mais para frente, mas, de qualquer forma, eu entendo que tudo leva a crer que vai ser apontado um segundo turno realmente, tá, e um segundo turno também apertado, tá, com os números de hoje, é isso que a gente pode imaginar, calcular, inferir, né? Não vejo nada muito diferente com os números que nós temos hoje, essa flutuação aí de 1%, 2%, 3%, isso, esse cenário dessa fotografia, desse momentum aí, é difícil da gente prever algo diferente disso. Você chegaria a arriscar a projeção para governador e a presidente? Primeiro e segundo turno? Não, se você acha que tem um favorito a governador e a presidente. Então, a gente, nomes, né, eu acho o seguinte, a gente tem que analisar a proposta de cada candidato, né, o que o candidato está propondo para segurança, que é um dos tópicos mais relevantes nessa eleição, né, e aí a gente fala em segurança e aí a gente vê o que acontece com o estado do Rio de Janeiro hoje e com as pessoas que estavam à frente do governo e os marcos de poder, como é que essas pessoas chegaram lá, né? Então, assim, quando você faz uma análise desse cenário, você tem que olhar realmente a proposta e a experiência de cada candidato que está propondo ser governador do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que olhar isso com bastante cautela. Eu acho que o eleitor do Rio, ele tem que se preparar para ler a proposta dos candidatos e o que eles têm a intenção de fazer. Né? Como você disse, o governador Ricardo Couto, até por não ter nenhum viés com nenhum partido, nada disso, ele está fazendo, de fato, trazendo o Estado para um novo momento. Né? Então, assim, numa reunião que os reitores, ele já ouviu os reitores algumas vezes, coisa que, aliás, devo registrar aqui, nenhum outro governador fez, tá? Nesse período todo que eu estou à frente da universidade, ou mesmo na vice-reitoria, ou na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, o Ricardo Couto já se reuniu com os reitores algumas vezes para falar sobre temas de relevância para o Estado, e nós tivemos a oportunidade de dizer a ele que ele trouxe de volta um Rio de Janeiro que a gente quer, que a gente espera, que não seja um Rio de Janeiro dominado por assuntos que a política esteja na página policial. Nós não queremos isso. Né? Então, eu acho que a gente tem condições de fazer uma análise com as propostas dos candidatos ao governo do Rio, analisando esse cenário, né, também.
né? Então, o que o futuro governador propõe, então, para a segurança? Qual é a trajetória dele dentro desse tema? E aí a gente vai para outros temas importantes, para a educação, enfim, né, esse cenário é super importante. Agora, é importante também que a gente diga uma coisa, né? É óbvio que o governador ele tem um papel primordial na política do Estado, assim como o presidente também para o país, mas eu entendo que os eleitores precisam ficar muito conectados, porque o que mais afeta a nossa vida como cidadão brasileiro e tal, é a eleição municipal. É o que está aqui do nosso lado, aqui no nosso dia a dia, nas nossas vidas diárias. É claro que um presidente que não investe em educação, um presidente que é anti-ciência ou que não investe em segurança e tal, claro que isso vai afetar o município, que não faz o repasse da saúde para os municípios, é lógico que isso tem um papel, mas não adianta também haver esse repasse e chegar no município e isso se perder numa série de decisões que não vão se refletir em benefícios à qualidade de vida da população. Então, a gente precisa entender muito bem essa cadeia de comando, né? O que é do federal, o que é do estadual e o que é do municipal. Tá? Então, voltando para o cenário estadual, a gente precisa analisar as propostas e entender quem é que vai dialogar melhor com a população, dialogar melhor com a Alerj, e aquele que tem as propostas que vão atender aos anseios da população. Acho que esse é o ponto crucial. Para além da gente dizer nomes e tal, a gente precisa olhar isso com muita atenção, né? Essa possibilidade de você dialogar com as várias esferas do governo, né, com os municípios, com a Assembleia Legislativa e com o Executivo Nacional. Então, a gente tem que olhar esse cenário também. O Estado do Rio é um estado que ele está em último lugar no IDEB, tá? Tem o pior índice da educação. Nós temos regiões do estado que são classificadas com os piores IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país. Tá? Então, assim, é uma tarefa muito grande para o governador. Ele não pode governar só o estado da Guanabara. Ele tem que governar o estado do Rio de Janeiro, incluir o interior na sua pauta. Quem é que está disposto a fazer isso? Quem é que mostra que está disposto a governar também para o interior do estado? Quais são as propostas desse candidato para o interior do estado? Então, isso é muito importante. Então, assim, entendo que nesse período de campanha, o que a gente vê normalmente é o pessoal, eu não quero saber de política, todo político é igual e tal. E aí coloca na mão do outro a responsabilidade que é sua, de eleger uma pessoa que, de fato, vai fazer alguma coisa do ponto de vista de instituição, que a gente chama de Estado, para o município, e não apenas para poucas pessoas, né? O estabelecimento de uma oligarquia, que poucos serão atendidos e os muitos serão esquecidos. Então, eu entendo que no estado do Rio de Janeiro hoje, a gente tem esse clamor de voltar a ter um estado que cresça, que tenha possibilidade de expressar todo o potencial nas mais diferentes regiões do estado. É um estado que tem muitas riquezas, tá? E que durante muito tempo foi governado por alguém que cuidava apenas de poucas pessoas a partir do Palácio Guanabara. Então, eu entendo, Aloysio, que é isso que a gente tem que falar para as pessoas. Isso tem que ser a nossa contribuição, dizer para as pessoas analisarem o cenário do Estado, analisarem os programas de trabalho desses candidatos, analisar a trajetória deles, a experiência que tem, né, que tipo de experiência tem,
e o que está propondo para o Estado, e não apenas para o município do Rio de Janeiro. Nós, como instituições, uma instituição, né, e aí eu posso falar em nome também das outras estaduais que estão fora da capital, nós nos ressentimos de um governo do Estado que reconheça o papel, a força, a importância de quem está no interior, e não apenas de quem está na capital. Tá? Então, é isso que eu teria para colocar para o eleitor hoje, para ele se informar, estudar a proposta dos candidatos e não colocar a decisão de quem vai governar o Estado na mão de uma outra pessoa simplesmente porque acha que todo político é igual. Tá? Vossa magnificência, né, magnífica reitora da UENF, conversando com a gente aqui, que escapuliu magnificamente também de analisar os números aí apresentados. Mas eu acho que você está certo. Você sabe que o Bruno Solé, que é o CEO de um dos institutos que o Aloysio traz aqui para a gente analisar, com os dados que ele interpreta, Real Time Big Data, obrigado, Aloysio, ele colocou aqui nesse programa também, apesar dos 50%, às vezes até mais de 50%, um pouco ali próximo a 50%, como é a última agora, 48% de intenção de voto no candidato Eduardo Paes, a pesquisa mostra isso e tal, mas a eleição está aberta ainda e engana-se quem projetar que Eduardo pode ganhar no primeiro turno. Né? Então, isso é de fato... Ele não falou isso. Ele falou que engana-se quem achar que a eleição está definida. Está definida. É isso. Ele definido em primeiro turno, ele não falou. Ele falou que não está definida hoje. Não, perfeito. Eu coloquei primeiro turno aqui por minha conta, desculpa. Mas é isso, Rosana. Desculpa, se você olhar, o Rosana está certa numa coisa. As espontâneas, porque espontânea a pessoa fala da própria cabeça que vai votar. Essa intenção é muito difícil de mudar. Você fala que vai votar em fulano, é diferente de você apresentar um disco. Embora a urna vai ter o disco. A urna vai ter os nomes. Mas a taxa de indecisos para senador e governador do Estado do Rio de Janeiro mostra eleições matematicamente abertas. A de presidente, não. A de presidente não mostra. A de presidente mostra uma maioria com decisão já tomada. Então, uma eleição que tem muito menos chance de mudança do que as eleições de governador, matematicamente falando, governador a senador. Então, fica à vontade. Não, é para falar isso, né? Então, Aloysio, é a questão do teto e do piso que a gente volta, né? Então, no finalzinho aí talvez na véspera da eleição, na última pesquisa, isso vai dar um cenário um pouquinho mais próximo para a gente. Mas concordo também que a eleição no Estado do Rio, ninguém pode dizer que está ganha, entendeu? Embora os números sejam muito favoráveis ao candidato Eduardo Paes. Então, assim, assim, engana-se que ficar deitado em berço esplêndido, né, porque eu tenho essa vantagem de votos, e novamente eu volto a dizer, eu preciso trabalhar continuamente. A gente tem experiências anteriores no Rio, a gente tem ainda 40 e poucos dias pela frente, a gente tem alguns fenômenos aí de rede social, enfim, né, a gente sabe a preocupação do TSE com a questão das fake news, imagens de pessoas que não são aquelas pessoas falando coisas que nunca disseram. Então, isso é uma coisa complexa da gente trazer para dentro de uma análise de cenário, né? Então, eu entendo que os candidatos têm que trabalhar com essa realidade, de que todos os dias tem que fazer campanha. Então, a campanha não acabou, a campanha está começando, né? Então, de fato, eles vão ter muito trabalho. 9.4, última pergunta. Juro, Nogueira, perdão. Vai lá. Vamos mudar o foco. Para a educação, qual seria o melhor candidato a governador? E para a educação, qual seria o melhor candidato a presidente? Na sua visão. Olha, é só a gente analisar aí os programas de governo, né? Por exemplo,
Há um candidato que quer transferir a gestão das universidades federais para outro ministério, porque alega que as universidades federais precisam atender às demandas das empresas. Então, isso é uma declaração extremamente preocupante para uma universidade. Nós temos pesquisas que são muito importantes, que são pesquisas básicas e que não atendem diretamente a empresas. Então, o que poderia... o que pode acontecer com cursos que têm a ciência básica nas suas pesquisas como o foco principal. Então, assim, muitas coisas que a gente usa hoje, né, celular, a gente está falando aqui pelo Google Meet e tal, isso surgiu de uma pesquisa que não era aplicada, e hoje a gente tem a aplicação delas. Então, entendo que assim, alguns tópicos de programa de governo para a educação são primordiais, cruciais, né? Então, assim, a valorização do professor, a valorização do ensino público, a educação hoje, ela, para alguns setores, né, ela se tornou um grande negócio, tá? Então, assim, as pessoas mais experientes que estão nos ouvindo, acredito que muitos, como eu sou fruto da escola pública, né? A minha família não tinha condições de pagar a escola privada. E hoje a gente vê famílias, né, de pessoas que não são, assim, tão endinheiradas, vamos dizer, né, que não têm tantos recursos, fazendo um esforço gigantesco para pagar uma escola particular para o seu filho, para a sua filha, porque entendem que assim elas vão poder ter acesso a uma universidade depois, ou melhores condições de formação para ascenderem socialmente falando, né? Então, as escolas públicas passaram por um período de desmonte, né? Da mesma forma que se tenta fazer, e se tentou fazer várias vezes com a questão da universidade pública, né? A desmoralização da universidade pública. Então, isso, para nós, é uma situação muito crítica, porque a gente sabe que nenhuma nação é soberana se não tiver investimento em educação. Isso não é um achismo, isso é um fato comprovado na história por diversos países que são lideranças econômicas, intelectuais no mundo. Olha o exemplo da China. A China, há 40, 50 anos, era um país pobre. Então, assim, vou dar um exemplo de uma cidade chinesa, Shenzhen, né? Eu tive a oportunidade de visitá-la recentemente. Em 1980, essa cidade era uma vila de pescadores com 30 mil habitantes. As pessoas atravessavam a Bahia para ir a Hong Kong atrás de empregos. Hoje, essa cidade, não tem nenhum erro no meu número, tá? Ela é uma cidade de 24 milhões de habitantes, a cidade que mais cresce no mundo, tá? E as 200 maiores empresas de tecnologia do planeta estão lá. E tudo mudou a partir do momento em que o governo chinês decidiu colocar uma universidade nessa cidade. E todas essas empresas, elas saíram de dentro da universidade. Então, isso é um fato, isso nos Estados Unidos, na Europa, e a China é um exemplo mais recente, né, que a gente tem do papel da educação, especialmente a educação superior, na soberania e no desenvolvimento de uma nação. Então, se você não tiver, então assim, como gestora de uma instituição pública, de uma universidade, que agora também tem o ensino básico sob sua responsabilidade, o investimento em educação, ele é crucial numa plataforma para quem deseja se candidatar à presidência da República. Tá? Então, o Sistema Nacional de Educação, o ensino no país inteiro, ele precisa ser olhado de um modo muito diferenciado, porque é a única forma que o país tem de garantir a sua soberania. Quem vai trabalhar com as terras raras? Nós vamos vender tudo, exportar tudo, entregar tudo que nós temos, e voltarmos a ser colônia? Então, eu entendo que os eleitores precisam pensar a esse respeito, né? Que país nós queremos? Um país soberano, tomando suas próprias decisões,
ou voltarmos ao tempo em que os portugueses vinham aqui para levar o nosso pau-brasil, levar o nosso ouro das Minas Gerais, e deixar nenhum legado, assim, né? Então, enfim, eu acho que nesse cenário que a gente tem que analisar, sabe? Tanto para o governo do Estado quanto para o país, né? Bom, Rosana, são 9h10. A gente tem que fechar, encerrar aqui o programa, mas te agradecer muito por estar aqui com a gente nessa manhã. Foi um prazer, como a gente falava lá no começo, né? Sempre muito bom, produtivo aí essa conversa, e a gente torce e espera que você continue fazendo aí sucesso como reitor e com toda a sua equipe lá à frente da nossa gloriosa UENF. Obrigado por hoje, Rosana. Bom dia e até breve, se Deus quiser. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu sei que eu falo muito, né? Mas enfim. Então, acho que você vai. Vamos ver aqui, vamos colocar em votação mais tarde, mas na nossa banca aqui, vamos ver, mas você vai para concorrer para a medalha. Vamos ver. Que você sabe que tem a medalha aqui é disputada. Tem medalha de ouro, prata e bronze, para ver quem fala mais. Na disputa, disparado, eu tenho dúvida se é Garotinho ou Roberto Henriques. Depois a Luiz pode... Depois a Luiz me ajuda aí. Mas paralelo ali nessa disputa, tá o Jefferson Manhães. Aquele ali, se der bom dia a ele... Um abraço pro Jefferson. Você vai entrar nessa disputa também, hein? Tá bom. Mas continua aí, desculpa te atrapalhar, vai lá. Não imagina, não, é isso. Enfim, muito obrigada. Vou deixar um convite aqui para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo, visitarem a nossa exposição Meu Boi, que boi é esse? Que está aberta na Casa de Cultura Vila Maria, uma obra maravilhosa que traz a história do boi pintadinho, com os mestres que ficam um período lá na Casa de Cultura. Então não deixem de visitar, até dia 12 de setembro, se eu não me engano, aberta a visitação. Levem as crianças, vocês vão adorar, é incrível. E já vou avisar aqui em primeira mão que nós estamos organizando um bloco, a Turmada da UENF, para a gente desfilar na Ressaca da Vila no próximo ano, com o bloco do Boi Pintadinho, valorizando essa cultura que é tão maravilhosa, que nós precisamos resgatar com muita força. Então, obrigada, pessoal, e até a próxima. Deixa eu trazer aqui a bancada para fechar com você também, começando pelo Everton. Obrigado por hoje também, Everton. Fique à vontade aí para fazer o seu fechamento aí. Obrigado, Rosana, reitora. Foi muito legal bater esse papo e pensar a UENF como um vetor de educação para todo o município, para toda a região, né, norte e noroeste fluminense. Foi muito legal ter a senhora aqui hoje, nessa manhã. Também fechar com você, Aloysio, aqui hoje, Jornal Folha da Manhã nas bancas já desde cedo, nas casas dos assinantes. Te agradecer, meu caro Aloysio, por hoje e confirmar amanhã de volta aqui com a gente às 7 horas da manhã. Obrigado, Aloysio. Perdão. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto. Beto, vamos lá hoje. Vamos ver que bicho vai dar, hein? Vocês torceram pro Fluminense ontem? Fala a verdade. Eu não vi o jogo. Então, entendi. Eu não vi o jogo. Mas hoje Mas você sabe que eu sou um... Foi horrível. Então não vou torcer pro Flamengo hoje. Eu sou flamenguista aqui por ter... Mas em alguns momentos eu torci para o Fluminense, mas tinha hora que você ficava em sofrimento, aí você Não falava, dá. o que vai acontecer, enfim. Mas enfim, foi legal o Fluminense ter passado, gente. Mais um brasileiro, a gente não pode perder essa hegemonia na Libertadores, que fica muito ruim para nós. Eu sou filho de pai tricolor, tenho irmão tricolor, sobrinha tricolor, afilhado tricolor, então o Fluminense para mim é quase que um segundo time. Então eu torço, mas assim, eu não vi o jogo realmente. E agora, certamente, o Rosana... Everton, Beto vão estar aí. E vai ter você e outro lá com o secador ligado, Nogueira, que o Flamengo não tem jeito, né? São as duas maiores do Brasil. A primeira é flamenguista, a segunda anti-flamenguista. Elas se dividem em facções. Tem Fluminense, tem Vasco, tem Botafogo, né?
Mas, enfim, agradecer a Rosana pela entrevista, falamos várias coisas aqui. Logicamente que tão perto da eleição, a gente vai ficar com essa bancada completa até o segundo turno, tudo indica que vai haver, né, para o presidente, a governador, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver, né, vamos acompanhar as pesquisas aí, o desenrolar da campanha, e não tem como a gente não falar sobre a eleição, né, não tem como a gente falar sobre a eleição. Mas eu acho que o primeiro bloco, a primeira hora do programa foi muito bem gasta, muito bem investida, aliás, não gasta, falando da UENF, da importância da UENF. Everton falou no início, polo universitário, campus de polo universitário. Essa condição, quem tem a minha idade, a sua, Nogueira, e você, eu sei que ele estava bem morar novo em Campos, sabe que essa condição se deve à UENF. Né? Não era antes. Lógico que tinha instituições de ensino superior, mas ela se deve ao UENF, se deve essa ideia daquela cabeça mirabolante, genial de Darcina, efervescente. Que bom que alguns dos seus projetos estejam sendo retomados, né? Eu acho que enquanto a UENF tiver Darcy como norte, ela vai para o 4º milênio, se Deus quiser. E amanhã trazer aqui Edivar Júnior, empresário, subsecretário de Turismo de Campos, ex-presidente da CDL Campos, né? Falar um pouco também de economia, de comércio, de revitalização do centro, é também arquiteto urbanista, né? E falar um pouco da ponte também, a gente está em previsão de entrega da ponte Marcelo Martins, né? Ponte tão importante para os ciclistas e pedestres, né? Muita gente tendo que ralar por conta disso, sobretudo para o povo trabalhador, né? E falar também, invariavelmente, sobre a eleição, né? Através das pesquisas. Enfim, pesquisas não são infalíveis, mas são uma forma mais impessoal, objetivo de tentar analisar o processo, né? E mais apaixonado. E uma coisa, deve ter, acho que a Índia tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Passou a China, inclusive. E é uma democracia do mundo. Deve ter na Índia, alguém que questionou pesquisa não foi chorar na cama com a da urna. Eu não conheço. Deve existir na Índia. Eu imagino que, proporcionalmente, pela estatística, deva ter alguém na Índia. É isso. Vamos lá. Vou aproveitar. Deixa eu aproveitar e deixar já um abraço para o Edivar, porque ele é nosso parceiro, ele é nosso grande parceiro, tá? Então, assim, gosto demais dele. Então, enfim, amanhã tenho certeza que vai ser incrível também o bate-papo aqui, tá bom? Abraço, Edivar. Edivar é figura. Muito bom. Gente, 9h18, fechamos aqui o Folha no Ar, agradecendo a você pela audiência e amanhã estaremos de volta às 7h, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue aqui na Folha FM.